Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando uma série de vídeos sobre equitação sem embocadura. Esse aqui vai ser uma introdução para essa discussão sobre esse tema. Gostaria de convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais. Então, aqui nós temos os nossos links, nosso site, e-mail, Instagram, no YouTube. Se você der uma busca lá por Aras Concorde, você vai encontrar a gente. No Facebook também. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. É só mandar pra gente que eu vou tentar responder da melhor forma que eu puder. Falando um pouquinho sobre mim, tá aqui meu currículo. Quem quiser ler tudo isso aqui, só dá uma pausa aqui também para ler todos esses tópicos. Com ou sem embocadura? O que é melhor? Então eu queria deixar bem claro aqui meu posicionamento sobre esse tema. Eu não estou tentando criticar nenhum método, nem defendendo nenhuma verdade universal sobre equitação. Então, as coisas que eu tenho feito aqui, elas não são novas, elas já existem faz tempo em vários lugares, mas elas são pouco divulgadas. Em alguns casos, elas sofrem até um pouco de preconceito por essa falta de conhecimento. Então, eu gostaria de compartilhar minhas experiências com vocês, porque às vezes podia ser a solução para alguém que não sabe que caminho seguir e está buscando ajuda. Então, uma coisa que eu sempre ressalto é que a segurança vem em primeiro lugar. Então, a prioridade sempre deve ser a segurança do cavalo e do cavaleiro. Então, não se arrisque. Se você não tem certeza se vai dar certo, se você não tem experiência, se você está iniciando, não corra nenhum risco. Busque ajuda. Se você realmente está interessado em fazer a transição para o Beatless, lembra que existe um processo de adaptação. Deve ser feita uma transição. Você tem que seguir o passo a passo para não correr nenhum tipo de risco e para você estabelecer uma comunicação eficiente com o seu cavalo. Não existe mágica. As embocaduras elas podem auxiliar cavaleiros inexperientes no processo de aprendizagem deles. Lembrando que ela sempre deve ser usada com cautela para que não cause nenhum desconforto no cavalo se o cavaleiro cometer algum erro. Elas também podem ser utilizadas na correção postural de alguns cavalos que precisam de algum tipo de reabilitação física, né? Para prevenir lesões decorrentes dessa postura incorreta durante a movimentação. Em alguns casos, existe uma desproporção de forças entre cavalo e cavaleiro. Então, por exemplo, nos casos de crianças montando cavalos, ou então no caso de um cavalo que seja muito forte, a embocadura pode ser utilizada para auxiliar o cavaleiro. Nos casos que existe uma dificuldade de condução no cavalo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de decidir por usar a embocadura ou por usar uma embocadura mais forte. Por quê? Porque isso não resolve a causa do problema. Então, um cavalo que está com alguma dificuldade de ser conduzido, ele tem algum trauma, ele tem algum medo, ele tem algum problema que é a raiz, né, desse comportamento. Então, ele precisa ser resolvido e não apenas remediado e suprimido com alguma ferramenta. Então, esses cavalos têm que ser treinados por profissionais para eles resolverem a causa do problema e não buscar cada vez mais uma ferramenta mais forte. E o cavalo vai continuar com o mesmo medo, com o mesmo estado mental negativo, e esse sentimento dele não vai mudar. Talvez a condução melhore, talvez a gente consiga fazer o exercício que a gente gostaria de fazer, mas o cavalo está passando por aquela situação complicada. Também é importante ressaltar que, em alguns casos de cavalos com trauma, uma embocadura mais forte às vezes agrava o problema. Porque se um cavalo já está num estado de medo e ele sente dor, isso pode piorar a situação. Então, tem esses dois lados.
Em alguns casos bastante específicos e raros, a gente pode encontrar um cavalo que tem algum tipo de sensibilidade na região da focinheira, onde seria o local de ação das cabeçadas beatless. E aí, nessa situação bastante específica, às vezes a embocadura é uma melhor solução, porque aí evita essa região de sensibilidade da cabeça do cavalo. Então, não existe uma receita que sirva para todos os conjuntos. Então, quando a gente tenta tomar essas decisões, a gente tem que buscar ser imparcial, decidir o que vai ser mais produtivo para cada caso, sem se deixar levar pelo ego ou se acomodar com o que você já tem, o que você já sabe. Quando eu falo de beatless, muita gente acha que para mim ninguém devia usar embocadura nunca, mas não é essa a questão. Eu uso embocadura em alguns casos. A minha opinião é que não existe uma ferramenta que seja boa ou má. Não é a ferramenta. Tudo depende do humano, do cavaleiro que está usando essa ferramenta. E o que eu sempre falo, é que o cavalo não deve ser olhado por partes. Nós somos seres vivos, tudo está interligado e o mais importante é o quadro geral. Então, o que é melhor para o cavalo em relação à sua saúde como um todo? Mais importante do que usar ou não a embocadura é um cavalo equilibrado, relaxado, que saiba usar as suas costas durante a movimentação. Isso vai prevenir lesões. Então não adianta não usar a embocadura e ter um cavalo desequilibrado, caindo nas espadas, com restrição de movimento, com o pescoço invertido. Por quê? Porque ele vai estar sobrecarregando estruturas. Esse cavalo, uma hora ou outra, vai sofrer alguma lesão. E aí ele vai mancar, ele vai ter dor, ele pode vir a desenvolver algum tipo de problema de comportamento. E isso vai prejudicar muito a saúde física e mental dele. Ele vai ter que ser aposentado, o cavaleiro não vai mais querer montar esse cavalo. Então tem uma série de consequências. O mais importante de tudo é você evoluir na sua equitação. Nada substitui uma boa equitação. Os equipamentos eles são apenas auxiliares. Então, sem estudo, sem treinamento, a ferramenta que você escolher não vai fazer diferença no seu resultado a longo prazo. Então, invista na sua técnica, estude, treine, busque informação, busque profissionais para te ajudar, porque quanto mais você souber, menos artifícios você vai precisar no seu dia a dia de treinamento. Então, esse é um resumo da filosofia que eu sigo no meu dia a dia aqui de treinamento e para tomar as decisões. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre Beatless, sobre as vantagens, os tipos de equipamentos, como fazer a transição, as diferenças do treinamento. E se você tiver mais alguma dúvida, manda pra gente e a gente inclui nos próximos vídeos.